A paleontologia é, por definição, o estudo das vidas do passado da Terra, tendo como base duas outras áreas muito importantes da ciência: a biologia, para os estudos a respeito dos animais e plantas, e a geologia, para os estudos a respeito das rochas, nas quais são encontrados os fósseis. Os fósseis são formas mineralizadas de restos ou vestígios de animais ou plantas, e são a principal fonte de informação para os estudos dos paleontólogos. São com as informações presentes nos fósseis e graças ao trabalho dos paleontólogos que hoje sabemos da existência de diversos animais e plantas extintos há milhões de anos, dos dinossauros aos grandes mamíferos e também passando pelos nossos ancestrais. Todas essas informações servem de alicerce para diversas teorias do meio científico. A teoria da evolução, como exemplo, hoje tem a paleontologia como parte fundamental de seus argumentos. Bom, mas o que são os fósseis? Os fósseis são restos ou vestígios de formas de vidas do passado e que passam pelo processo de fossilização, preservando esse material nas rochas. Mas e aí, como surgem os fósseis? Para que o material orgânico se transforme em um fóssil, ele precisa passar pelo processo de fossilização. E para que isso aconteça, uma série de fatores precisam acontecer de maneira extremamente precisa. Em primeiro lugar, o material precisa ser soterrado imediatamente após a sua morte, caso seja um animal, é claro, para que o processo de decomposição não tenha início. Daí em diante, tudo precisa ocorrer de forma a retardar os processos de degradação do material. Então, tudo que possa ajudar a manter o material é de extrema importância. Coisas como a falta de oxigênio no ambiente e uma baixa temperatura ajudam a diminuir os efeitos da decomposição por micro-organismos. Após isso, a fossilização pode ocorrer de diversas maneiras, formando diferentes tipos de fósseis. Moldagem. Na moldagem, após o processo de soterramento, o ser vivo deixa sua forma gravada na rocha, porém é completamente degradado posteriormente, sobrando apenas um molde na rocha. Mumificação. A mumificação pode ocorrer por meio do congelamento ou da solidificação do indivíduo em substâncias impermeáveis, como o âmbar, podendo ocorrer uma preservação parcial ou total do indivíduo, preservando até mesmo as partes moles, como pele e órgãos. Esse é o processo de fossilização mais raro de ser encontrado. Mineralização. A mineralização ou petrificação é o processo que envolve a substituição das substâncias orgânicas do corpo do organismo por minerais. Essa troca pode ser tão precisa que até mesmo as particularidades do organismo são mantidas, e é exatamente por meio deste processo que ossos, dentes, unhas, troncos e outras partes duras são fossilizadas. Impressão. E por fim, o processo de impressão é aquele que preserva os vestígios, podendo ser pegadas, rastros ou marcas, que um animal deixa em um terreno úmido e que posteriormente se solidifique, se tornando rocha. Assim como uma única peça de um quebra-cabeça não oferece um quadro completo, um único fóssil não oferece todas as informações. É por isso que os cientistas criaram um método para relacionar as diferentes camadas sedimentares e os fósseis de localidades distantes e assim determinar sua posição dentro da coluna geológica, oferecendo-nos um fundamento necessário para a construção dos padrões do registro fóssil. A coluna geológica é uma forma esquemática que os geólogos utilizam para representar, ao longo de uma linha de tempo, todas as rochas que estão na superfície da Terra. Para questões didáticas, essa linha de tempo é dividida com base em fenômenos geológicos globais. São catástrofes que teriam acontecido ao longo do tempo. Então, essas catástrofes são os marcadores de tempo em que eu divido a coluna geológica. A princípio, a coluna é dividida em dois grandes segmentos. O mais antigo nós chamamos de pré-cambriano, que são rochas que seriam muito deformadas
E quando ele foi definido, essas rochas não tinham fósseis. Hoje nós sabemos que as rochas do Precambriano são fossilíferas. O pacote de cima nós chamamos de fanerozoico. Faneros quer dizer visível e zoico quer dizer vida. Portanto, fanerozoicos são aquelas rochas onde eu tenho fósseis visíveis. Então eu teria dois conjuntos, o Precambriano embaixo e o fanerozoico no topo. Esses dois conjuntos são subdivididos em unidades menores, sempre com base em fenômenos geológicos globais que marcaram toda a superfície da Terra. Portanto, a coluna geológica seria toda essa construção de todas as rochas que compõem a superfície da Terra, e o registro fóssil seria toda a distribuição dos fósseis que são conhecidos dentro da coluna geológica. Quando a gente olha o registro fóssil como um todo, nós percebemos uma tendência que nós chamamos de distribuição ordenada. O que quer dizer isso? Os fósseis não encontram de forma aleatória na coluna geológica, ou seja, eu não encontro qualquer organismo em qualquer lugar. Existem algumas tendências para que alguns organismos ocupem determinados lugares. Então, por exemplo, na base da coluna geológica, bem na base, eu tenho micro-organismos. São principalmente organismos unicelulares, alguns procariontes, outros eucariontes, bactérias, cianobactérias. Um pouco mais acima, eu tenho uma diversidade muito grande de invertebrados marinhos. Logo acima desses animais, eu tenho uma variedade de peixes muito diversa. Depois dos peixes, eu tenho alguns primeiros anfíbios. Subindo na minha sequência, eu tenho répteis com alguns tipos de mamíferos. Mais acima, eu tenho as aves. Mais para o topo da coluna geológica, eu tenho uma diversificação muito grande dos mamíferos. E mais no topo, nós temos os primeiros representantes nossos, ou seja, os ancestrais do homem moderno. A distribuição ordenada dos fósseis é tão consistente que frequentemente se utilizam fósseis para identificar a qual seção da coluna geológica pertence uma determinada amostra de rocha. Cada espécie fóssil aparece dentro de um intervalo específico, que se denomina extensão estratigráfica. Alguns fósseis apresentam extensão estratigráfica bem definida, como, por exemplo, a ordem dinossáurea que se estende do Triássico Médio ao Cretáceo Superior. Essa distribuição dos organismos no registro fóssil, essa distribuição ordenada, ela é feita através de sucessivos trabalhos de campo, procurando determinar qual que é a extensão de cada organismo na coluna geológica. Essa extensão é determinada a partir do primeiro aparecimento de determinado organismo numa camada até o seu último aparecimento numa determinada camada superior. Essa extensão corresponde àquilo que nós chamamos de extensão estratigráfica daquela espécie de organismo. Por volta de 66 milhões de anos atrás, na transição entre o Cretáceo e o Paleógeno, um evento de extinção em massa repentinamente eliminou quase 75% de todas as espécies do planeta. A maioria dessas espécies eram grandes vertebrados, incluindo todos os grandes dinossauros. Ao mesmo tempo, outras espécies também foram severamente afetadas, incluindo pequenos vertebrados, invertebrados e plantas. A este evento deu-se o nome de extinção KT, onde K é a abreviação para Cretáceo e T para Terciário. Terciário é o nome que se dava antigamente para o período de 66 milhões de anos atrás até 2,6 milhões de anos atrás. Hoje, a gente fala de extinção KPG, onde PG significa Paleógeno, que é o período que vai de 66 milhões de anos atrás a por volta de 23 milhões de anos atrás. Do afloramento de Gubbio, na Itália, que expõe uma sequência de rochas do Cretáceo ao Paleoceno, saiu uma das mais aceitas hipóteses para esta extinção: o impacto de um asteroide com diâmetro de mais de 10 quilômetros. Para colocar as coisas em escala, 10 quilômetros seria equivalente a 25 vezes a altura do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. Tudo começou com o jovem geólogo Walter Álvares,
que estava trabalhando no afloramento de Gúbio, coletando amostras de calcário para estudos de paleomagnetismo. Ele percebeu que nas rochas do Cretáceo havia uma grande diversidade de fósseis de foraminífera, uma criatura marinha minúscula. Acima das rochas cretácicas havia uma fina camada de argila vermelha. E acima dessa camada havia rochas do Paleógeno, conhecidas à época como rochas do Terciário. Nestas rochas, somente uma espécie de foraminífera foi encontrada. Walter, então, levou amostras de volta aos Estados Unidos, em Berkeley, e as mostrou a seu pai, Luiz Álvares, que por acaso era um físico que havia ganhado um Nobel em 1968. Daí, ambos passaram a trabalhar com os químicos Frank Azzaro e Helen Mitchell, no laboratório de Berkeley. A equipe descobriu uma concentração anômala extremamente alta de irídio nessa fina camada de argila vermelha, o que é extremamente raro na crosta terrestre. O irídio é um elemento siderófilo e, portanto, a maioria do irídio passou a compor o núcleo da Terra durante a diferenciação do planeta. Como o irídio é abundante em asteroides e cometas, o time de Álvares sugeriu que um asteroide atingiu o planeta no limite KT, ou KPG, sendo esta a causa da extinção massiva. Nessa foto, tirada no início dos anos 80, Álvares, pai e filho, mostram o limite KT no afloramento de Gúbio, de onde toda essa hipótese começou. Já em 2016, dá para ver que a camada rica em irídio descoberta por Walter Álvares virou um vão depois de tantas amostras retiradas para estudo ao longo do tempo. Só que camadas com características similares não foram encontradas somente em Gúbio. Nas últimas décadas, outras centenas de afloramentos espalhados pelo mundo também mostram essa anomalia, justamente na transição entre o Cretáceo e o Paleógeno, sendo algumas delas mostradas aqui nessa figura. Isso veio a confirmar que o evento causador da concentração alta de irídio há 66 milhões de anos atrás afetou todo o planeta, e provavelmente foi sim o impacto de um asteroide. Mas quais são as outras evidências que nos levam a pensar que ocorreu o impacto de um asteroide? E onde afinal aconteceu esse impacto? Bom, hoje a principal candidata à cratera de impacto é a cratera de Chicxulub, no México. O asteroide de Chicxulub atingiu o Golfo do México a uma velocidade de 64 mil km por hora, abrindo uma cratera de 185 km. E o mais importante, o impacto ocorreu por volta de 66 milhões de anos atrás, bem no período datado das camadas com anomalia de irídio. As consequências drásticas deste impacto, a curto prazo, teriam sido uma grande bola de fogo que teria matado tudo em um raio de 1000 quilômetros, seguido de um terremoto de grau 10 na escala Richter e de tsunamis de proporções jamais vistas por humanos. Já a longo prazo, uma nuvem de poeira e gás teria se mantido na atmosfera durante longos anos, em um inverno global com luz do Sol muito limitada. E essa foi provavelmente a causa da extinção dos grandes dinossauros, juntamente com por volta de 75% das espécies do planeta. Mas, vendo pelo lado positivo, muitos mamíferos pequenos sobreviveram, inclusive os nossos ancestrais mamíferos. De fato, a extinção dos dinossauros provavelmente permitiu que muitas espécies de mamíferos florescessem e se espalhassem pelo planeta. Portanto, o limite KT marca um daqueles eventos que foram determinantes para que a evolução nos trouxesse até aqui. E agora nós podemos estudar e apreciar até uma fina camada de argila com irídio, sabendo que ela conta também parte da nossa história.